altos do curso de vocês, que é processamento digital de sinais, tá? Isso é um tipo de processamento que simplesmente se tornou presente em todos os aspectos da vida contemporânea. É uma ideia que começou a ser desenvolvida com mais ênfase na década de 1970, e a partir daí, a partir do avanço da microeletrônica, dos microprocessadores, das FPGAs, das máquinas digitais, essa ideia de processar sinais digitalmente começou a ser difundida, e hoje praticamente todas as operações de processamento de sinais, a grande maioria, ela é feita digitalmente. Okay? Então, vocês vão ter um curso que é praticamente o mesmo curso que é dado em qualquer universidade de ponta do mundo, tá? Se for para o MIT, você vai ter um curso de processamento digital de sinais com os mesmos tópicos. Se for para Berkeley, um curso de processamento digital dos mesmos tópicos. A Sorbonne, um curso de processamento digital de sinais, dos mesmos tópicos, tá? Essa matéria se tornou praticamente universal e exige-se, tá, que os engenheiros saiam sabendo, engenheiros eletricistas saiam sabendo isso. Há pouco tempo, a professora Lúcia, que é professora que vai dar aula para vocês, acho que na 9ª ou na 10ª etapa, e o professor Marcos Stefanelli foram a uma reunião de empresa, e a pessoa lá da empresa reclamou que, como só tem processamento digital de sinais na 8ª etapa do Mackenzie, ele gostaria que isso fosse antecipado, tá? Porque ele contrata estagiários de etapas anteriores e os estagiários ainda não passaram o processamento digital de sinais. Para você ver como é que isso é um requisito na indústria, no mundo, etc. Então, vamos começar nessa grande aventura, uma grande aventura que vai ser muito gratificante para vocês ver o processamento digital de sinais. Espero que seja tão gratificante para vocês quanto foi para mim a primeira vez que eu vi isso. Então, mais uma vez, essas notas são um mero resumo dos tópicos da disciplina, não devendo ser usadas como referência para os estudos. Sugiro fortemente a leitura dos livros indicados como referência. Então, para começar, a gente vai definir o que é processamento digital de sinais. Processamento digital de sinais é uma coisa contrária, né, digamos assim, ou complementar, ou suplementar ao processamento analógico. O que é processamento analógico? Até hoje, quando você vai para o laboratório, em fundamentos de eletrônica, eletricidade, etc., tá? Todos os sinais que você analisou eram sinais em tempo contínuo, ou seja, sinais que existiam a qualquer instante, sinais contínuos. E usavam componentes analógicos, eles usavam capacitores, indutores, resistores, transformadores, transistores, válvulas, amplificadores operacionais. Eu acho que vocês não fizeram experiência com válvulas, tá? Mas as válvulas são presentes no nosso cotidiano e na parte de instrumentos musicais. Ainda se utiliza bastante válvulas. Então, todos esses componentes são analógicos. O processamento digital, a ideia é você pegar um sinal que existe na natureza e, em vez de tratá-lo analogicamente, você obtém amostras de tempos em tempos e essas amostras são convertidas em números. Esses números são processados através de uma máquina digital, ou um computador, ou uma calculadora, ou um circuito dedicado, ou uma FPGA, mas alguma coisa digital. E esse sistema digital, esse sistema numérico, tá? Ele vai realizar 3 operações básicas: soma, multiplicação e o que eu chamo de atraso, que no fundo é só armazenar uma amostra. Então, quando eu falo adição, soma, eu estou incluindo subtração nisso aí. Quando eu falo multiplicação, eu também estou incluindo a divisão nisso aí. Então, qual a diferença? Processamento analógico pega a forma de onda do jeito que ela está na natureza e joga um capacitor, indutor, resistor, transistor, amplificador operacional e faço o meu processamento.
Se eu tiver que filtrar, o meu filtro vai ser composto por capacitores, ou indutores, ou resistores, ou amplificadores operacionais, ou transistores, ou transformadores, alguma coisa assim. Tá? E isso é o processamento analógico. Processamento digital, eu pego esse sinal que existe na natureza, transformo em números e faço contas com esses números. Essas contas têm que obedecer a uma determinada ordem para constituir um algoritmo. Algoritmo de filtragem, algoritmo de codificação, algoritmo de análise de Fourier, etc. Mas eu pego o sinal que existe no tempo, transformo em números, e esses números são processados, por exemplo, numa calculadora. Isso é processamento digital de sinais. Dúvidas até aí? Estão em silêncio que não estão entendendo nada que eu estou falando ou porque não tem dúvida? Acho que está bem claro para mim, professor. Beleza, então vamos continuar nesse passo. Tá. Só que para eu fazer isso, essa adição, multiplicação, atraso, para eu constituir um algoritmo, eu preciso estudar algumas relações matemáticas, alguns modelos matemáticos do meu sinal. Tá? São modelos que se aplicam a sinais em tempo discreto. Tá? Os sinais em tempo contínuo foram amostrados e foram operados em tempo discreto. Okay? Um exemplo bem óbvio disso, tá? Todos vocês já escutaram música digital de alguma maneira. Ou um CD, ou o Spotify, ou o YouTube, ou qualquer rádio na internet, correto? Então, o que é um sinal de música? Ele, por natureza, é um sinal analógico. Tá? Um cara pegou um instrumento musical e saiu tocando. Esse instrumento musical produziu uma onda sonora, uma onda acústica. Essa onda acústica foi captada por um transdutor, um microfone, ou um captador de uma guitarra elétrica, ou alguma coisa semelhante. Tá? E essa onda acústica foi transformada num sinal elétrico, e esse sinal elétrico, a princípio, é analógico, é em tempo contínuo, porque a onda acústica também é. Você não escuta a amostra, você escuta o tempo contínuo. A natureza é contínua. Mas o que é processamento digital? Você pega o sinal desse instrumento, qualquer coisa aqui, amostra de tempo em tempo, transforma essas amostras em números, tá? E armazena essas amostras como números diretamente, no caso do CD-ROM. Tá? Uma música armazenada em CD, você simplesmente amostra 16 bits por amostra e armazena esses valores, ou no caso de um MP3, no caso de um telefone celular, no caso de um Spotify, no caso de um YouTube, eu faço um algoritmo um pouco mais complexo para diminuir a quantidade de bits que eu preciso para armazenar uma determinada música. Então, para diminuir o armazenamento necessário para guardar uma determinada música. Mas, de qualquer forma, o básico é que eu peguei uma forma de onda analógica, amostrei, transformei essas amostras em números e vou fazer operações de adição, multiplicação e armazenamento, tá? Que eu estou rebatizando de atraso nessas amostras. Isso é processamento digital de sinais. O sinal continua a ser analógico, mas o processamento é digital, o processamento é numérico. Eu faço coisas tipo cálculo numérico, como vocês faziam lá na aula de cálculo numérico, com o meu sinal. Perfeito? Aí o exemplo de um processamento analógico, tá? Tá exemplo 2, porque eu cortei o exemplo 1, porque eu estou querendo andar um pouquinho mais rápido com esse curso, tá? É um equalizador gráfico de 5 faixas. Vocês podem ver as 5 faixas estão em torno de 50 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 15 kHz, tá? E o que eu faço, tá? De acordo com a movimentação desses trimpotes, desses potenciômetros 47K, eu dou ganho ou atenuo a forma de onda no entorno dessas frequências aqui. 15K, 4K, 1K, 250, 50 Hz.
Com isso, eu vou equalizando a música, vai ter mais grave ou mais agudo, o que for. Tá? Essa aqui é a entrada, eu tenho amplificador operacional, vocês podem ver, tem vários transistores, tá? E vocês podem ver que todos esses componentes são analógicos. Eu tenho um sinal analógico aqui, eu filtro, amplifico uma faixa de frequência e sai outro sinal analógico aqui na saída. Okay? Isso é um sistema analógico, não tem nada de digital aí, por enquanto. Beleza? Dúvidas? Comentários, à parte, crítica, sugestão? Senhor Kramer, tudo bem? Tudo perfeito. Senhor da Reli, dúvidas? Professor? Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo claramente. Ah, tá. Tô te acompanhando. Positivo operante. Senhor Rafael Coelho, dúvidas? Opa, tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então vamos em frente. Tá. Por que eu quero substituir processamento analógico por processamento digital? Processamento analógico tem alguns problemas. Por exemplo, a tolerância dos componentes é crítica. Eu calculei um resistor de 1.5072334, chego lá no almoxarifado do Mackenzie, vou pedir um resistor com esse valor, e o nosso amigo fala, não, eu não tenho esse valor. Eu tenho 1.5 mais ou menos 10%. Aí você vai pegar esse 1.5 mais ou menos 10%, vai fazer o mesmo tipo de aproximação com todos os componentes que você calculou, montar o circuito e vai ver que o seu circuito analógico, tudo que é a aproximação que você teve que fazer, não se comporta exatamente como você projetou. Por quê? Porque você teve que usar componentes de uma determinada tolerância. Não são exatamente os valores que você calculou. São dentro de uma tolerância. Isso é crítico em alguns circuitos. Baixa precisão, você tem capacitores de 10%, 5%, e quando você começa a querer coisa muito mais precisa, você simplesmente não encontra para colocar no teu circuito. Resistores ainda se acha de 1%, de 0,5%, mas não mais do que isso. Algoritmos complexos não podem ser implementados. Se eu quiser fazer alguma coisa muito complicada, tipo o MP3, eu não consigo fazer analogicamente. O MP3 só é possível ser feito porque eu estou usando processamento digital de sinais. Senão, eu não conseguiria fazer. Então, analogicamente, eu tenho um limite na complexidade do que eu consigo fazer. Ultrapassar esse limite é bem difícil. Tá? Ou impossível. Dimensões físicas, tá? Como eu preciso de muitos componentes, em geral, os meus circuitos analógicos são bem maiores que os circuitos digitais. Eu tenho um hardware dedicado, o hardware executa aquela função e mais nada. Projetei um filtro, ele vai ser só filtro. Projetei um amplificador, ele vai ser só amplificador. Projetei um oscilador, ele vai ser só oscilador, e assim por diante. Então, eu não tenho jeito de fazer o mesmo hardware executar funções diferentes. Então, ele exige que tenha um hardware dedicado. E é muito sensível a fatores ambientais. Se você pegar um resistor e esquentar, você vai mudar completamente o valor de resistência que ele apresenta. Se você pegar, sei lá, um capacitor variável e esquentar, a mesma coisa. Se esfriar, a mesma coisa, tá? Então, na hora que você projeta, você tem que levar em consideração essa sensibilidade de fatores ambientais. Por exemplo, um automóvel, ele é fabricado, ele tem que funcionar, por exemplo, na Sibéria, menos 30, menos 40 graus, mas também tem que funcionar no deserto do Saara, no sertão nordestino, tá? Lugares muito quentes. Então, você tem que, na hora de projetar,
você tem que analisar a sensibilidade do teu circuito a esses fatores ambientais. O teu circuito analógico ele não pode parar quando você tem diferença de umidade. Se entrou com um circuito, um marca-passo cardíaco numa sauna, ele tem que continuar a funcionar. Ele não pode parar, senão vai matar o cara, não. Então, os teus circuitos analógicos eles são sensíveis a fatores ambientais e você tem que fazer essa análise na hora de produzir em massa, na hora de determinar em que tipo de aplicação você vai utilizá-los. Essa é a desvantagem do processamento analógico. Tá? Processamento digital, eu já falei, tá? Ele utiliza amostras de sinais em tempo contínuo e opera em tempo contínuo e é processado numa máquina digital. Eu vou ter um microprocessador, eu vou ter uma calculadora, eu vou ter uma FPGA, eu vou ter um circuito digital dedicado para fazer aquilo. Então, como eu estou trabalhando digitalmente, estou trabalhando com máquinas digitais para fazer adição, multiplicação e atrasos, tá? Eu compenso, já volto aqui, tudo isso, todas aquelas desvantagens, tá? Com o fato de eu usar um processador digital aqui no meio. O que vai acontecer? A tolerância dos componentes não é crítica. Eu tenho microprocessador, eu esquento, esfrio, faço qualquer coisa, tá? Se a minha forma de tensão ficar dentro da faixa que ele considera nível 1, nível lógico 1, vai tudo funcionar. Ficar dentro da faixa que ele considera nível 0, também vai continuar. E assim por diante. Okay? Então, a tolerância dos componentes no circuito digital ela não é crítica. Tem alta precisão. Por que alta precisão? Estou trabalhando com palavras binárias. Se eu quiser aumentar a precisão, aumento só o número de bits. Uma máquina de 16 bits, tá? Já tem uma precisão de 2 sobre 16, 2 a menos 16, tá? 2 a menos 16 já é uma coisa bem melhor que meus componentes analógicos. Algoritmos complexos são facilmente implementados. Esse facilmente aí foi um exagero meu para vender o meu curso, mas algoritmos complexos são implementados, tá, de uma forma modicamente fácil. Como assim? O MP3 é um algoritmo bastante complexo, mas eu consigo implementar o processamento digital. O modulador de TV digital é extremamente complexo, um demodulador mais ainda, mas eu consigo implementar digitalmente. Se eu quiser fazer um circuito, um sistema de TV analógico, com a mesma precisão, com a mesma resolução do sistema digital, eu não vou conseguir, porque eu não consigo fazer algoritmos complexos analogicamente. Eu tenho que utilizar máquinas digitais para implementar esses algoritmos complexos. Pequenas dimensões físicas, tá? Eles fazem muita coisa em pequeno volume físico. Um exemplo é, de novo, um telefone celular, tá? O telefone celular faz coisa pra caramba, é um hardware que é sempre reutilizado. O telefone celular é um telefone, é um videofone, é um scanner, é uma máquina fotográfica, o que mais que ele pode fazer? É uma agenda eletrônica, videofone já falei, né? É um gravador, é uma filmadora, tá? Tudo em pequena dimensão. Perdão? Falei uma calculadora, professor. Uma calculadora também. Uma calculadora até bem poderosa, né? Pelo menos a minha, se eu colocar o telefone formato paisagem, tá? Deitá-lo, eu tenho uma calculadora científica bem poderosa. Eu consigo fazer tudo isso. No meu caso, tem uma porção de aplicativos de música também. Então, em pequenas dimensões físicas eu faço muita coisa, e é um hardware que está sempre reutilizado. Uma hora é telefone, outra hora é filmadora, outra hora é videofone, outra hora é gravador, outra hora é calculadora, tá? E como eu estou usando uma máquina digital, é insensível a fatores ambientais dentro de uma certa faixa de temperatura, tá? Se você, pelo menos no meu celular, se eu colocar em cima do painel do carro, tá? E deixar no sol, ele para de funcionar, mas é porque ali no painel do sol
temperatura chega a 90, 100 graus, a painel do carro no sol chega a 90, 100 graus, é uma temperatura muito extrema. Então, o meu telefone ele tem algum sensor que ele trava o telefone quando está muito quente. Mas, fora isso, ele é insensível a fatores ambientais. Dentro de uma faixa bem ampla de temperatura, ele funciona normalmente sem dar erro. Essas são as vantagens do sistema de processamento digital de sinais. Dúvidas até aí? E é por isso que tudo está indo para o lado digital atualmente. Atualmente não, já há vários anos. Aparelhos de diagnósticos médicos, digitais. Sistema de telecomunicações, digitais. Rede sem fio, digital. TV digital, redundantemente digital. Supervisão de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia, digital. Análise de componentes, digital. Tudo, hoje em dia, é praticamente digital. E é por isso que um curso de processamento digital de sinais é alguma coisa que é bem útil na vida profissional de vocês, como foi na minha. Eu praticamente só trabalhei com processamento digital de sinais na vida. Há uns 30 e poucos anos. Por aí. Quantos de vocês eram nascidos em 1979? Ninguém, né? Professor, não pode entregar a idade. Não, minha idade é pública, 65 anos. Tá? Você falou 79? Então, foi o primeiro curso de processamento digital de sinais que eu fiz. Então, 79, meu pai estava terminando a mestrado, tinha um cara lá que tinha feito isso como doutorado, estava dando aula. Perdão, você falou e eu interrompi? 79, meu pai estava terminando a faculdade. Então, eu terminei em 78, 79 foi meu primeiro ano de mestrado. E para deixar bem público, tá, que eu não escondo a idade, eu tenho 65 anos. Até março do ano que vem. Eu tinha 2 anos, professor. Em 79. Mas, tudo bem. Processamento digital de sinais, lá para cá, só se difundiu. Mas, 79 para cá, dá 21, mas 40, eu tenho 42 anos disso. Caramba. Não pode ser 42 anos. Professor, segundo a matemática aqui, Cleidiano, da minha calculadora Não é por isso não, tá? É que eu tenho 42 anos de casado. Tá bom. E aí eu estava comparando com o mesmo período que eu uso o processamento digital de sinais, tá? Mas aí, no finalzinho, na hora que eu estava comparando, eu pensei, pô, mas é a mesma coisa, não sei o que lá e tal. Eu me lembrei que eu também casei em 79. Tá, desculpe o desvio do assunto. Vamos lá. Mas, para fazer processamento digital de sinais, eu tenho que fazer uma operação de amostragem. O que é uma operação de amostragem? Tá? Ela está ilustrada nessa figura na frente de vocês. A forma de onda analógica é essa curva azul aqui, que se assemelha a uma senoide. O que acontece? A cada T maiúsculo de segundos, eu venho com um multímetro, um amperímetro, e vejo o valor dessa forma de onda naquele instante. Esse valor dessa forma de onda vai constituir a minha amostra. Então, a cada T segundos, eu meço o valor, e esse valor da amplitude, e esse valor constitui uma amostra. Então, nesse caso aqui, todos esses pontos vermelhos são amostras. Tá. A cada T segundos. Esse T pode ser 1 segundo, pode ser 1 milissegundo, pode ser 1 microsegundo, 125 microsegundos, tá? Depende do caso. Mas, para a gente, eu estou fazendo essa amostragem periodicamente, a cada T maiúsculo de segundo. Esse T, eu vou chamar de período de amostragem. Algumas pessoas também chamam de intervalo de amostragem. T maiúsculo. Agora, até o final do curso,
vai ser o período de amostragem e o intervalo de amostragem. E a gente vai usar esse T maiúsculo de agora até dezembro, e depois de dezembro, o resto da vida de vocês, fora do curso de processamento digital de sinais. O inverso do T maiúsculo, eu chamei de FSA, SA é sempre em inglês, amostragem, tá? Eu vou batizar de frequência de amostragem. E eu vou amostrar, a unidade que eu vou utilizar para frequência de amostragem, algumas vezes vai ser em hertz. Mas eu gosto muito de usar a expressão amostra por segundo. Então, se eu estou amostrando a cada 1 segundo, eu estou pegando uma amostra por segundo. Okay? Se eu estou amostrando a cada 1 milissegundo, eu estou mostrando 1000 amostras por segundo. Sempre o inverso. A relação entre a frequência de amostragem e o período de amostragem é que um é o inverso do outro. Beleza até aí? Então, esses pontos vermelhos aqui vão ser as minhas amostras. Cada amostra dessa vai ser transformada num número. Eu vou usar um componente chamado conversor analógico digital, e cada amostra dessa vai ser transformada num número. Eu poderia usar uma notação decimal para representar o número, mas como a gente vai trabalhar sempre com uma máquina digital que utiliza a lógica binária, no meu exemplo que está na tela aí, eu representei a amplitude de cada uma dessas amostras por uma palavra binária, base 2. Mas o importante aqui é que eu peguei cada amostra e a amplitude dessa amostra, a amplitude sinal é o valor da amostra, eu transformo em números. E a representação do número é o que eu quiser, tá? Eu posso utilizar a lógica binária, eu posso usar o sistema decimal, eu já vi gente usando lógica terciária, né? 3 níveis. O que for, tá? Mais importante é que eu transformo em números. Esses números são processados numericamente. É uma máquina que faz adição, multiplicação e armazena números. Modernamente, é um microprocessador, ou um computador digital, ou um dispositivo lógico programável, ou um circuito dedicado. Na minha representação aí, só para ser um pouquinho lúdico, tá? Eu coloquei uma calculadora mecânica. Tá? Mas isso aí, até quando eu entrei na faculdade, já era obsoleto, tá? Eu estagiei numa firma que tinha uma máquina dessas num canto, mas ninguém utilizava. Mas é qualquer sistema que possa fazer conta. Se for uma pessoa com um lápis fazendo conta, e ela não errar a conta, correto. Se for uma pessoa com uma calculadora, é um sistema de processamento numérico, tá? Se for um computador, melhor ainda, a conta vai sair mais rápida e com menor probabilidade de estar errada. Vale. São simplesmente sistemas que implementam adição, multiplicação e atraso numa ordem pré-estabelecida para configurar um algoritmo que transforma os números que entram numa sequência numérica de saída. Ok? Pode ver que esses números aqui não são os mesmos que estão na saída. Isso é processamento digital de sinais. Pegar um sinal em tempo contínuo, amostrar, cada amostra vai ser representada por um número, esses números eu coloco num sistema que vai fazer adição, multiplicação, atraso, e vai transformar esses números. Isso é processamento digital de sinais. Mais uma vez, quando eu falo adição, eu estou incluindo subtração. Quando eu falo multiplicação, eu estou incluindo também a divisão nessa expressão. A adição pode ser essa adição por um número negativo. Multiplicação é uma divisão onde eu multiplico pelo inverso, tá? E atraso simplesmente armazena no número, tá? Para atrasar o meu sistema. Dúvidas até aí? Queixas, reclamações, comentários, apartes, críticas, sugestões? Tá tranquilo?
Seu Lucas, está tranquilo? Seu Lucas foi jantar. Seu Leôncio, está tranquilo? Com certeza, professor, com certeza. Ótimo, tá? Eu não me lembro mais. Meus alunos, desculpe. Senhor... Vou pegar uma senhorita aqui. Senhorita Bianca, está tranquilo? Tá tranquilo. Joia. Senhor Gustavo Préder, está tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Vai ser assim até o final do curso, tá? Ah, então beleza. Esse curso eu posso falar que, se eu entendi, todos vocês entendem com mais facilidade que eu. Vamos lá. E aí eu posso usar isso para diversas coisas, tá? Eu posso filtrar uma música, eu posso fazer uma porção de aplicações, tá? Eu vou passar essa filtragem de música, que seja cansado de ver isso comigo, ensinar de sistemas, e a Silvia Rede vai ver. Ah, não queria isso, não. Desculpem. Eu vou passar pela música. As vantagens eu já falei, tá? E aqui, eu tenho o sistema básico de processamento digital de sinais. É um filtro analógico, um conversor analógico digital, um processador, conversor digital analógico, um filtro analógico. A gente vai ver em detalhes para que serve cada um desses blocos, tá? Mas, para ver isso, eu preciso me adiantar só um pouquinho na matéria. Okay? Mas, basicamente, isso aqui transforma o meu sinal analógico em números. Esses números entram aqui no processador numérico, faz contas, tá? Adição, subtração, atraso. Saem números processados redundantemente pelo processador. Esses números são convertidos de novo em um sinal contínuo que vai interagir com a natureza. Professor? Oi? Então, eu estava pensando, mas você já falou. Então, entre os processadores, a gente vai ter os conversores, né? Na verdade é o contrário, né? O processador tem entre os conversores. Sim. Isso. Tá? Ah, tá. É o que eu estava pensando, eu estava até com vergonha de perguntar, mas você já falou. Tá então, essa é uma das poucas coisas que me fazem ficar furioso, você ficar com vergonha de perguntar. Tá? Não existe pergunta ruim, tá? E todo mundo que tem dúvida é porque é inteligente. Ah, tá bom. Não teria dúvida. Eu estava pensando aqui, eu falei, eu acho que tem os conversores, né? Mas... Não, senhorita, tem os conversores, tá? E conversor analógico digital é simplesmente uma máquina, tá? Um componente de microeletrônica que entra um sinal analógico e sai uma palavra binária. Okay? Conversor DA, digital analógico, entra uma palavra binária aqui e sai um sinal analógico. É um chip. Deixa eu ver se eu tenho... Se está aqui ou está na outra apresentação. Entendi, professor, obrigado. Você vai ser compra esse chip, não está nessa aqui, não. Está na outra. Mas quer ver? Você vai num fabricante qualquer, Lady Benford. Não quero Lady Benford hoje, não. Ó, ti.com. Pega os instrumentos. Produtos. Data converters. Data converters. Aí você escolhe o conversor analógico digital que você quiser. Tipo, escolher um qualquer aqui. Vou escolher um rápido. Esse tem 352 processadores rápidos. Processadores não, conversores, tá? E aí, para achar isso, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, uma taxa de amostragem menor que 250 milhões de amostras por segundo. Tem a linha de produtos. E eu, sinceramente, vou pegar um qualquer, para não ficar muito tempo procurando.
Esse aqui, 18 bits, faz 60 milhões de amostras por segundo. Segundo eles, baixo ruído, baixa potência, um único canal. Putz, tá difícil aqui, eu estou brigando com isso aqui. Mas o que eu quero ver é as especificações. Aí, é um componente, tá? Eu vou em alguma loja, compro e coloco no meu projeto. Um chipzinho aqui. Tá? E a pilagem aqui não tem nenhuma foto dele, tá? Só tem... Esse é o datasheet. O conversor digital analógico é a mesma coisa. Eu vou no fabricante, pego um que sirva para a minha aplicação, compro e coloco no meu projeto. Respondi a sua pergunta, senhor Terreri? Sim, professor, com certeza. Obrigada. Okay. E não precisa ficar com vergonha, tá? Eu estou adorando a aula. Obrigado. Obrigada. Eu espero que continue assim até o final do curso. Eu também. Beleza. Mas é o que eu falei, tá? Se eu não explicar direito, pode botar pressão em cima de mim, que eu não me incomodo, não, tá? Eu procuro. Eu gosto muito desse assunto e gosto muito de dar aula, tá? Então vai ser um prazer falar sobre esse assunto e tentar sempre melhorar minhas explicações, tá? Pode botar pressão em cima de mim. O que eu faço com isso? Eu faço um monte de coisa, tá? Não podia faltar a TV digital. O Mackenzie tem o mais importante laboratório de TV digital do Brasil, talvez da América do Sul, talvez do Hemisfério Sul, tá? O coordenador é o nosso amigo, o professor Cristiano Camini, e ele trabalha com diferentes padrões de TV digital. No momento, ele está testando propostas de padrão de TV digital para a próxima geração, tá? Em altíssima resolução, mas é uma coisa que se faz com o processamento digital de sinais. Internet é basicamente comunicação digital, né? Você tem todas as suas redes, camada física, roteadores, tudo implementado digitalmente, tá? Telefonia celular, há muito, muito tempo, deixou de ser alguma coisa analógica, virou digital. Desde que colocaram SMS, tá, que causou uma revolução, a gente só fala em telefonia digital. Isso começou em 1990 e poucos, por aí. Telefonia celular é toda digital. Distribuição, geração, transmissão de energia, se utiliza essa técnica em diversas modalidades, diversas aplicações dentro do sistema elétrico, tá? Aí tem uma figura que representa o Smart Grid, mas eu poderia fazer monitoração dos geradores, das turbinas, fazer análise, tá, da vida útil das máquinas para gerar energia elétrica. O meu sistema de proteção da distribuição de energia elétrica, da transmissão de energia elétrica, é toda digital. Os medidores de energia nas casas, atualmente, os mais modernos, né, são digitais, exceto quando você tem uma casa muito antiga, como a minha, que os caras ainda não trocaram, tá? Os novos marcadores de energia, os novos watímetros, são todos digitais. Engenharia biomédica, você utiliza bastante, né? Sistemas de sustentar a vida. Nesse caso aí, eu tenho ou uma tomografia ou uma ressonância magnética, tá? É um aparelho digital. Veículos autônomos, que está na moda, tem não sei quantos sistemas de sensores, comunicação, etc., tudo implementado de uma forma digital. Exploração de petróleo, tá? Que eu falo muito, porque é uma aplicação bacana, né? Eu quero descobrir se tem um petróleo numa camada rochosa. O que eu faço? Eu explodo algumas cargas e gravo o eco e analiso esse eco. A análise do eco vai me dizer se eu tenho uma camada maciça de rocha ou tenho petróleo. E aí, várias outras... Ah, caramba, errei.
várias outras possibilidades, tá? Processamento de imagens. Eu quero, por exemplo, uma imagem de outro planeta, veio muito cheio de ruído, tá? Um satélite enviado para outro planeta me mandou uma imagem que está muito prejudicada, muito cheia de ruído. Eu consigo fazer processamento de imagem, filtragem, etc., tá? Para poder limpar essa imagem. Ou tá, uma aluna minha que se formou em dezembro do ano passado, tá? Ela fez TCC, eu fui orientador dela, ela fez um sistema de processamento de imagens para avisar uma pessoa com deficiência visual que havia um obstáculo na frente dela. Então, através da câmera do celular, ela fez o processamento no próprio celular e o celular informava se havia um obstáculo na frente da pessoa com deficiência visual, dando um aviso sonoro para a pessoa. Tá? Exemplo, processamento de imagem. Processamento de vídeo. Tá? Aquele vídeo antigo, cheio de ranhuras, etc. Tá? Você consegue limpar o vídeo fazendo processamento de vídeo. Ou você consegue comprimir um vídeo e enviá-lo, né? O YouTube faz muito isso. São exemplos de aplicações de técnica de processamento digital de sinais. Processamento forênsico, né? Para quem conhece o professor Jefferson Jesus Engels Almeida, aí do Mackenzie, ele trabalha numa firma que faz processamento forênsico. Então, são diversas aplicações. Por exemplo, em alguns países, há esquemas de corrupção disseminados, né? Vivendo no Brasil, a gente mal acredita que possa existir um país onde haja corrupção. Então, um determinado funcionário público é subornado por um outro agente ou para vender algum produto, alguma coisa assim, e de alguma forma aparece uma gravação da conversa dos dois combinando a propina. Aí os dois falam, não é a minha voz. Processamento forênsico, por exemplo, pode utilizar técnicas de processamento digital de sinais para determinar se aquela voz é realmente do locutor apontado na gravação, por quem fez a gravação. Então, é uma forma de fazer processamento forênsico. O processamento forênsico também poderia falar se essa gravação é original e contínua, ou se alguém pegou trechos de uma conversa e foi montando. Mas, para isso, utiliza-se técnicas de processamento digital de sinais. Análise e síntese de fala e de voz. Por exemplo, essas máquinas que os bancos utilizam para fornecer o saldo. A pessoa liga, fala o número da conta, né? Pode ser falado, pode ser discado, e a máquina responde com o seu saldo. Então, na hora que você fala, a máquina analisa a tua voz para saber o conteúdo do que você está pedindo. Tá? E sintetiza a voz de resposta. Então, é exemplo de análise de fala e voz. Essas, como é que é o nome? Tipo Alexa, assistentes digitais, né? Também é outro exemplo. Você interfaceia com a máquina falando. E a máquina pega algumas palavras-chave, decifra e consegue te responder também falando. Abra a janela, Alexa. Ela vai e abre a janela. Fecha a cortina, Alexa. Quero música, Alexa. Então, são exemplos de análise e síntese de fala e de voz. Você pode analisar a fala, a voz, pode reconhecer palavras e pode reconhecer locutores. Uma máquina, por exemplo, é treinada e só reage à voz daquela pessoa. Tá? É o exemplo de reconhecimento de locutor. E, fora esses exemplos que estão na tela de vocês, tem muitos exemplos de aplicações de processamento digital de sinais. Compressão de música, armazenamento de música, compressão de vídeo, armazenamento de vídeo, diagnóstico, eu já falei, né, engenharia biomédica, sistemas de alarme, tá, sismológicos, né,
numa determinada região que tem tsunamis ou terremotos frequentes, você coloca uma rede de sensores, e esses sensores, o processamento dele, do sinal de sensores, vai te dizer se está vindo um terremoto, ou um tsunami, ou um maremoto, tá? Então, de acordo com o resultado, você fica parado ou sai correndo. São exemplos, tá? Exemplo fácil, né? Injeção eletrônica de veículos automotores, tá? Gasolina, álcool, a diesel. Tá? São exemplos de processamento digital de sinais. Tranquilo? Dúvidas? Você utiliza isso para muita coisa. Ok? Vamos falar um pouquinho de amostragem aqui. Como eu falei, eu tenho uma forma de onda. Nessa figura aqui, a gente inverteu as cores. A forma de onda contínua está em vermelho. E, periodicamente, eu venho e amostro essa forma de onda contínua. O que é mostrar para mim? Naquele instante, eu meço a amplitude dessa forma de onda. Essa amplitude vai constituir a amostra dessa forma de onda exatamente naquele instante. Então, as minhas amostras são medidas a amplitude da forma de onda em instantes bem específicos. No meu caso, eu só estou considerando a amostragem uniforme, então a cada T maiúsculo segundos eu venho, meço a amplitude da forma de onda, essa amplitude é a minha amostra. Tranquilo? Vocês entenderam isso aí? Sim, professor. Ok. Então, na prática, essa é a minha operação de amostragem. Mais um exemplo, tá? Nesse caso, a minha forma de onda contínua é uma senoide, A seno de ômega PT mais 3. Eu quero amostrar a cada 3 segundos. Então, o que acontece? A cada múltiplos de T maiúsculo, eu meço esse x de T. A minha sequência de amostras vai ser x chapéu de NT, né, o x amostrado, vai ser A seno de ômega P. Aí eu troco T minúsculo, que é o tempo contínuo, por N vezes T maiúsculo, onde N é o número inteiro. Então, eu meço a amostra em 0 vezes T, e 1 vezes T, 2 vezes T, 3 vezes T, 4 vezes T, 5 vezes T, 6 vezes T, 7 vezes T, e assim por diante. Ok? Como eu estou considerando que eu já vim desde lá de tempo negativo amostrando, então eu tenho menos T, menos 2T, menos 3T, vou ter menos 4T, menos 5T, etc. Então, essa forma de onda aqui representa a forma de onda contínua em instantes bem definidos, que são os múltiplos inteiros do intervalo de amostragem. Dúvidas aí? Vocês entenderam isso? Entendemos. Joia! Como eu falei que T maiúsculo é o inverso da frequência de amostragem, eu também posso reescrever isso dessa forma aqui. A seno de ômega P, N dividido por FSA. O T é 1 sobre FSA. Então, as duas maneiras são convenientes, as duas maneiras são corretas. Perfeito? Vamos continuar. O mesmo exemplo, tá? Eu tenho uma forma de onda fechada, tá? Eu consigo escrever por meio de uma equação. Para pegar a amostra, basta pegar o T, que é o tempo contínuo, e trocar por N vezes T maiúsculo, onde T maiúsculo é o intervalo de amostragem, e o N é o número inteiro, uma variável inteira. E aí amostrei em equação. O meu problema é quando eu pego um sinal da natureza que ele não é descrito por equação.
por exemplo, no sinal de voz. O sinal de voz é extremamente, como é que se diz? Não equacionável, digamos assim, não determinístico. Ele é um sinal que tem um caráter aleatório pela própria natureza. Então, nesse caso, eu preciso de uma... Eu posso fazer a amostragem na prática, mas nunca vou dispor de uma equação onde eu substitua T minúsculo por N vezes T maiúsculo, onde eu substitua o tempo contínuo por N vezes o intervalo de amostragem. Aí eu preciso fazer um critério para trabalhar com isso na prática sem ter a equação das amostras. Mas essa teoria de amostragem funciona independente se eu tenho um sinal determinístico ou um sinal estocástico. Um exemplo que vocês encontram no dia a dia de vocês de amostragem. Quando vocês vão ao cinema, o que acontece? O filme é uma série de fotografias de uma cena em movimento, e essas fotografias elas são passadas rapidamente na tua frente. Então, o teu olho cria a ilusão de movimento. Então, essa transparência aqui, se você olhar para baixo, são todas essas figuras aqui em cima, tá? 8 mais 3, 11 figuras, passando em sequência rapidamente. Então, você tem a ilusão de ter esse cavalo correndo e os movimentos do jockey também aqui em cima. Então, essa noção de amostragem nós já temos quando vamos ao cinema. Quando a gente vai ao cinema, a sensação de movimento obtida através de uma operação de amostragem da imagem. Amostrada, sei lá, 24 quadros por segundo, alguma coisa assim. 24 fotografias por segundo. Então, a amostragem já existe na nossa vida. É só uma questão de aplicar em todos os outros sinais que existem no mundo. Então, agora, como eu represento e analiso de forma matemática a operação de amostragem? Eu sei que quero amostrar a operação de matemática, a operação de amostragem, sei que nem sempre eu vou ter um sinal bonitinho, determinístico, para poder amostrar. Mas como que eu vou representar? Por exemplo, o sinal de voz que eu falei que era difícil de representar. Como que eu vou modelar a amostragem do sinal de voz? Ou um sinal da natureza qualquer, o sinal de um trovão, o sinal de um abalo sísmico, o sinal de uma explosão. Como que eu vou modelar isso? A gente vai começar usando alguma coisa que já vem do passado, que é a nossa função impulso, a função delta de Dirac. A função delta de Dirac, por definição, é uma função que é igual a zero para qualquer instante t diferente de zero. E eu sei que a integral de menos de infinito a infinito de delta de t dt é igual a 1. Essa é a definição. E a representação é essa aqui. Uma seta, no meu caso aqui a seta está vermelha, está ocorrendo no instante zero. Em azul estão os eixos. O eixo horizontal é o tempo, o vertical é o próprio delta de t. Isso aqui, uma função delta de Dirac que vocês já viram anteriormente. Vocês já viram isso em sinais de sistemas, e acho que já viram também alguma outra disciplina, algum outro curso, tá, anterior a sinais de sistemas. Então, isso aí a gente conhece, correto? Alguém que não tenha visto isso ainda no curso? Bom, vou considerar com silêncio que todo mundo viu. Isso aqui é uma sequência de impulsos deslocados no tempo. Então, aquele impulso que ficava só em t igual a zero, agora eu tenho ele acontecendo
vindo desde lá de menos infinito, menos 6t, menos 5t, menos 4t, menos 3t, menos 2t, menos t, 0t, 2t, 3t, 4t. Isso aqui, que eu chamei de C de t, é meu trem de impulsos, uma sequência de impulsos ocorrendo a cada t maiúsculo segundos. A expressão matemática para esse trem de impulso vai ser o somatório caindo de menos infinito até mais infinito, de delta de t minúsculo menos k vezes t, fecha parêntese, onde k é uma variável inteira. K é igual a menos 10, menos 9, igual a 7, mais 6, alguma coisa assim. Tá? Isso aqui é o trem de impulso, isso aqui é a expressão matemática desse meu trem de impulsos. Vamos lá. E agora, eu vou tentar modelar a amostragem por meio do trem de impulso que a gente acabou de ver. O que vai acontecer? Eu tenho uma forma de onda analógica aqui, ok? Eu venho, pego essa forma de onda analógica e multiplico por um trem de impulsos. Como nos instantes entre o trem de impulso eu não tenho nada, eu tenho zero aqui, etc., tá? Eu vou gerar uma forma de onda que entre trem de impulsos vai estar zero. Em compensação, na hora que eu multiplico, a amplitude unitária desse trem de impulso fica multiplicada pela amplitude do meu sinal analógico. Então, na hora que eu multiplico isso por isso, eu começo a ter uma forma de onda discreta. Essa forma de onda só assume valores diferentes de zero exatamente naqueles instantes em que ocorreu o trem de impulso, o impulso do trem de impulso, tá? E a amplitude do sinal no instante que tem o trem de impulso vai ser proporcional à amplitude do sinal analógico. Então, para todos os efeitos, essa forma de onda aqui representa amostras da forma de onda original. Amostras coletadas exatamente em múltiplos do período de amostragem. Tá? O sinal dessa nova forma de onda no período de amostragem, no instante em que ocorre o período de amostragem, é igual à amplitude do delta de Dirac vezes a amplitude do meu sinal original. E entre os meus impulsos, eu tenho uma forma de onda igual a zero. Esse aqui, visualmente, é uma forma de onda formada por amostras da forma de onda analógica original. Vocês entenderam isso? Eu estou modelando a sequência de amostras como sendo produto da forma de onda original vezes um trem de impulso. Dúvidas? Professor, então, como se você obtesse informações sobre a forma de onda. Então, é como se fossem Sim. marcadores, né? Esse trem de pulsos, vamos dizer assim, né? Se você quiser dizer que são marcadores, pode ser, mas são amostras, né? Sim. Tá? Essa forma de onda aqui embaixo representa as amostras dessa forma de onda original aqui em cima, exatamente dos instantes em que os impulsos acontecem. Os impulsos ficam espaçados, por exemplo, de T maiúsculo, e a amplitude de cada impulso passa a ser proporcional à amplitude da forma de onda original naquele instante.
naquele momento em que ocorreu o trem de impulsos. Certo? Certíssimo. Mais alguma dúvida? Professor, por esses instantes, aí vai dar um sinal muito mais limpo, né? Não necessariamente, né? Que as amostras podem estar contaminadas com ruído. Mas, se muito mais limpo, você quer dizer que é um sinal discreto e outro tempo contínuo, está correta. Né? Tá. Por que é um sinal discreto aqui? Porque entre os instantes em que eu tenho impulso, o meu sinal é igual a zero sempre. Esse meu sinal só é diferente de zero nesses instantes bem específicos aqui. Então, por ser tão pequeno a diferença deles, né? Aí que eu achei que seria um sinal mais limpo, né? Não, porque isso aí também pode ser um ruído, né? Uhum. O problema é a tua definição de limpo. Qual que é a tua definição de limpo? Então, pela leitura que eu fosse obter na saída dele. Não, porque se o sinal tiver ruído, eu vou estar mostrando o ruído também, né? Tá certo. É. Legal, Eu então. posso fazer algum tipo de filtragem para tentar tirar ruído. Não. Isso eu já estou pensando na colocação do filtro também, né? Uhum. Tá certo, então. Obrigada. Não nada. Mas, de qualquer forma, o X-Chapéu é o produto da forma de onda original com o meu trem de impulsos. Tá. Se eu já conseguir modelar matematicamente isso aqui, eu simplesmente tenho que fazer essa conta numericamente. Então, é o que eu vou fazer aqui. O C de T nós já vimos que era o somatório caindo de menos infinito a infinito, de delta, abre parêntese, T minúsculo menos K vezes T maiúsculo, fecha parêntese, com K pertencente a Z, K, um número inteiro. Certo? Essa expressão aqui representa esse trem de impulsos. Aqui. O X-chapéu é o X de T vezes esse trem de impulso. Vai ser o X-chapéu vezes o somatório caindo de menos infinito a infinito, de delta de T menos KT. Feito? Como esse somatório é em K, eu vou passar o X de T para dentro do somatório. Não vou alterar nada. Vai ser o somatório caindo de menos infinito até infinito, de X de T, delta de T menos KT. Como esse delta de T menos KT ele só existe no instante KT, então qualquer outro instante X de T vai dar zero. X de T, esse produto aqui, só é não zero no instante T igual a KT. Por isso, posso reescrever o somatório como sendo somatório caindo de menos infinito a infinito, x de KT, delta de T menos KT. E isso aqui é a expressão do meu sinal amostrado quando eu modelo a amostragem por essa multiplicação aqui. Meu conceito está aqui e a parte matemática está aqui. X-chapéu de T, a forma de onda com todas as amostragens, tá? Todas as amostras, vai ser o somatório de menos infinito a infinito, x de KT, delta de T menos KT. Perfeito? Onde T é o intervalo de amostragem, FSA é a frequência de amostragem, como nós já falamos, FSA é o inverso de T maiúsculo. Isso aí é a representação matemática do sinal amostrado no domínio do tempo. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários, à parte, críticas, sugestões? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Ok. Professor, só uma dúvida. No caso essas amostragens, vamos supor que a gente faça com FPGA.
Então a gente colocaria essa equação e essa frequência de amostragem como parâmetro dentro do FPGA? A frequência de amostragem, sim. Agora, o FPGA, se você for colocar o conversor analógico digital dentro do FPGA, também sim. Mas tem alguns sistemas que eles usam o conversor analógico digital fora da FPGA e a FPGA só faz o processamento. Aí, nesse caso, não, né? Ah, Se você usar essa fórmula, tá? Você tem que usar onde tem amostragem. Ah, tá. Então, se o sinal já entrar amostrado, digamos, dentro do FPGA, não é preciso, né? Eu não preciso usar essa fórmula. Ah, entendi. Obrigado, professor. Mas tem algumas consequências aí, né, dessa fórmula que a gente vai ver já já. Mais alguma pergunta? Vamos continuar. Só que agora eu quero saber mais sobre esse sinal amostrado. Eu já tenho a expressão dele no domínio do tempo. Eu vou tentar pegar e descobrir o que significa ou como que se comporta um sinal amostrado no período da frequência. Eu tenho o x chapéu de t, podem ver que isso aqui é sempre no período do tempo. O tempo é uma variável aqui, o tempo contínuo é uma variável aqui. Eu vou calcular isso aí no domínio da frequência. Mas para calcular isso aí no domínio da frequência, eu preciso fazer uma transformada de Fourier. Então, eu vou fazer uma transformada de Fourier do x chapéu de t. E vamos ver o que vai dar. Okay? Eu tenho essa relação aqui. Chamei x maiúsculo A de J ômega como sendo a transformada de Fourier de x de t. Pode ver que isso aqui é a expressão da transformada de Fourier. Negócio de menos infinito a infinito, x de t elevado a menos j ômega t dt. E essa aqui é a expressão da volta, tá? Essa aqui me leva o sinal no tempo até o sinal na frequência. Essa aqui leva o sinal na frequência de volta para o sinal de tempo. Okay? Então, as duas relações estão com transformada de Fourier. Então, vamos calcular a transformada de Fourier do x chapéu de t. Eu sei que o x chapéu de t é x de t vezes c de t. Substituindo x de t vezes somatório k em menos infinito a infinito, de delta de t menos kt. Esse somatório aqui representa o meu trem de impulsos que está multiplicando x de t. X de t é o sinal que eu quero amostrar. Para eu analisar isso na frequência, eu tenho que calcular a transformada de Fourier desse produto aqui. A transformada de Fourier de x de t vezes c de t vai ser a transformada de Fourier de um produto. Mas nós vimos lá em sinais de sistemas que a transformada de Fourier de um produto é igual à convolução das transformadas de Fourier de cada um dos sinais. Então, daqui para cá, eu estou calculando a transformada de Fourier de um produto, daqui para cá, essa transformada de Fourier de um produto é igual à transformada de Fourier, primeiro sinal x de t, vezes a transformada de Fourier do meu trem de impulsos. Certo? Mas na hora que eu calculo essa transformada de Fourier, eu vou dizer que a transformada de Fourier do sinal x de t é x de a de j ômega. Como eu não conheço ainda o sinal x de t no caso específico, eu vou só assinalar xa de j ômega. A transformada de Fourier desse trem de impulso vai dar outro trem de impulso na frequência. Tá? A transformada de Fourier desse impulso vai dar 2π sobre t, somatório k de menos infinito a infinito, de delta de j ômega menos j k 2π sobre t. Aqui está um outro trem de impulsos. Certo? Substituindo nessa fórmula, eu chego à conclusão que x chapéu de j ômega igual a 1 sobre t,
somatório N de menos infinito a infinito de XA de J ômega mais JN ômega S. Onde XA de J ômega é a transformada de Fourier do meu sinal original. Esse sinal aqui, por exemplo. E a transformada de Fourier desse trem de impulsos é isso aqui. Na hora que eu faço convolução de um espectro com trem de impulsos, o resultado é o espectro deslocado. A gente já viu isso em sinais de sistemas. Consequentemente, na hora que eu calculo tudo isso, o x chapéu de J ômega, que é a transformada de Fourier de x chapéu de t, vai ser dado por 1 sobre t, somatório n de menos infinito até infinito, de xa de J ômega mais Jn ômega S, onde xa de J ômega era transformado do sinal original, transformado de Fourier do sinal original. Ômega S é 2π sobre t, é 2π vezes a frequência de amostragem. O que é essa equação aqui me diz? Dá um resultado fortíssimo. Digamos que esse aqui seja o espectro do sinal original, o XA de J ômega. Na hora que eu amostro, esse sinal aqui é replicado. Aparecem infinitas réplicas dele. Nesse caso aqui, eu só desenhei duas réplicas, tá? Mas, no caso real, eu produzo infinitas réplicas. Vocês vejam que o N está indo de menos infinito até mais infinito. Tá? E essas réplicas estão centradas em múltiplos da frequência de amostragem. Então, tem uma réplica em ômega S, outra vai aparecer aqui em 2 ômega S, outra em 3 ômega S, 4 ômega S, 5 ômega S, assim por diante. As réplicas no sentido negativo têm menos ômega S, menos 2 ômega S, menos 3 ômega S, assim por diante. O que acontece? O fato de que eu amostrei o sinal faz com que o espectro dele seja replicado infinitas vezes. E essas réplicas estão sempre centradas em múltiplos da frequência de amostragem. Tá? Ou seja, eu amostrei no tempo, criei réplicas no domínio da frequência. O espectro de um sinal amostrado ele é periódico, período dado pela frequência de amostragem. Essa é a lição desse slide aí. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários, apartes, críticas, sugestões. Tá tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Então vamos continuar. Se eu quiser recuperar meu sinal analógico original, o que vai acontecer? O meu sinal analógico original é só o espectro centrado na origem. Seria só isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar todas as outras réplicas desse espectro. Para fazer isso, basta eu passar um filtro analógico, jogo todas as outras réplicas fora e fico só com isso aqui. É assim que eu recupero meu sinal amostrado. Nesse caso aqui, eu tenho esse espectro original, amostrei, criei criei infinitas réplicas, mas só estou mostrando 3 aqui. Eu quero recuperar o sinal original, passo um filtro, tá? Daqui até aqui, jogo todas as outras réplicas fora, fico só com esse sinal aqui, que é quase igual ao sinal original. Eu tenho uma pequena deformação aqui e aqui, mas se ela for pequena, eu convivo com isso, eu recuperei meu sinal analógico original. Perfeito? Basta eu filtrar e ficar só com a réplica do espectro, que está em torno da frequência zero. Ok? Aqui é o mesmo exemplo, só que as formas de onda estão mais afastadas ainda, né? Como elas estão centradas em múltiplos da frequência de amostragem, a frequência de amostragem é mais alta que a do anterior.
o meu filtro vai recuperar o espectro, só que agora com muito menos deformação. Quanto mais afastadas as réplicas do espectro, mais fácil passar um filtro aqui. Okay? Esse caso aqui eu já começo a ter problema, porque as amostras estão muito próximas, as réplicas estão muito próximas uma das outras. Então, na hora que eu filtro, eu estou cortando uma baita parte do sinal aqui. Esse espectro já começa a ficar diferente do espectro original. Ou seja, eu tenho que escolher uma frequência de amostragem que me deixe passar um espectro tipo esse aqui. Esse efeito aqui de superposição, o nome é aliasing, e quando ele ocorre, eu não consigo fazer mais nada, fico com cara de pateta para a forma de onda. Passo o filtro e a forma de onda volta muito diferente da forma de onda original. Você vê que aqui cai direto para zero, aqui não cai, cai devagarzinho para zero. Esse efeito do aliasing é porque essas réplicas do espectro original estão muito próximas uma das outras. Para resolver isso, eu teria que ter escolhido uma frequência de amostragem muito mais elevada. Para me ajudar a escolher essa frequência de amostragem, eu tenho o teorema da amostragem, tenho o meu teorema de Nax, tenho o meu teorema de Shannon. 3 nomes para o mesmo teorema. Então, o que esse teorema fala? Seja x de t um sinal limitado em banda, isso é, x de j ômega igual a zero para módulo de ômega maior ômega m. Ou seja, o espectro do meu sinal só vai de menos ômega m até mais ômega m. Nesse caso, o teorema da amostragem, que é o teorema de Naix, o teorema de Shannon, me fala que x de t pode ser unicamente determinado por suas amostras, x de nt, se a frequência de amostragem for maior que 2 vezes a maior frequência do meu sinal. Ou, de outra forma, ômega SA maior que 2 ômega m. Isso aqui é chamada taxa de Naix, 2 ômega m. Né? E para eu conseguir recuperar, minha frequência de amostragem tem que ser menor que esse ômega m. E, na verdade, desculpa, não. A minha frequência de amostragem fica maior que 2 vezes o ômega m. A frequência de amostragem tem que ser maior que 2 vezes a maior frequência do sinal. Se eu escolher uma frequência de amostragem desse tipo, o que vai acontecer? As formas de ondas não vão ficar muito superpostas. Na hora que eu passo o meu filtro, eu praticamente recupero o meu espectro original. Esse é o teorema da amostragem. Eu tenho que amostrar 2 vezes a maior frequência do meu sinal. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários, a parte, críticas, sugestões. Está tranquilo aí, pessoal? Tudo certo, professor. Professor, deixa eu te perguntar. As próximas aulas o senhor vai gravar? Não sei se você gravar hoje, acabou esquecendo. Tá gravando? Eu gravei hoje, tá? Ah, você gravou hoje. Mas se alguém quiser gravar, tá bom. Sinta-se à vontade, tá? Porque de vez em quando eu esqueço de gravar, esqueço de apertar o botão. E eu continuo tendo aquele probleminha lá de não poder expor o nome dos alunos. Eu vou tentar botar isso aqui no Moodle. Só que o Moodle demora pra caramba para fazer o upload de um vídeo. Ok? Dúvidas? Eu vou ficando por aqui hoje, tá? Eu só vou fazer, se não tem dúvida, né? Nenhuma pergunta, eu só vou fazer uma chamadinha básica bem rápida. Senhor, esses slides você vai disponibilizar hoje no portal? Já estão no Moodle, tá? Já está no Moodle. Beleza. O que eu não disponibilizei foi no grupo. Tá? Que eu também posso fazer imediatamente, tá? Eu não disponibilizei porque eu estou numa obra, me chamaram na hora que eu ia fazer isso, eu acabei esquecendo. Mas eu faço agora. O senhor Alex Oliveira está aí, que ele falou comigo. Estou aqui. O senhor André Amarantes está aí?